Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sônia. Para quem não assistiu nenhuma aula ainda, te convido para assistir as aulas anteriores. A primeira eu falei sobre imagem corporal e a segunda eu falei sobre sono. E hoje a gente vai falar sobre mudança de hábito. Então, a gente vai entender o que é um hábito, como se forma um hábito. A gente vai entender dentro de como se forma, qual é o ciclo do hábito, e como na prática, por que é tão difícil mudar um hábito? E na prática, como a gente pode trazer essa mudança para a nossa vida, tá? Espero que você goste e que consiga já colocar em prática, porque as dicas são bem práticas, tá? Deixa eu só aqui compartilhar a apresentação com vocês, que eu preparei aqui uma apresentação. Deixa eu só trazer aqui para a gente começar. Então, a gente vai falar sobre mudança de hábito, né? O que é um hábito? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, o Wikipédia, é uma disposição, a disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, uso ou costume. Ou ainda, no dicionário online de português, define como maneira de se comportar, modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo. Então, quando a gente fala de hábito, a gente está falando de repetição, né? O hábito se forma por uma repetição e que é uma maneira regular, ou seja, é um padrão, é algo automatizado. E como que nasce um hábito, né? Ele nasce, de novo, da repetição. Para que a gente consiga transformar algo, uma rotina, em um hábito, ele precisa ser repetido várias vezes para que o cérebro entenda essa nova sequência, crie essa nova sequência e automatize esse processo. Então, é um comportamento que deve ser realizado repetidamente na presença de uma deixa, que é uma sugestão, a gente já vai entender o que é deixa, sugestão, ou no próprio conjunto, não precisa ser só um gatilho, só uma deixa, para que as associações comportamento, eu preciso associar, então, a deixa com o comportamento, a sugestão, para que isso possa acontecer. Então, pensando agora, o que é deixa, né? Como que isso acontece? Se a gente olhar o ciclo do hábito, ele sempre acontece da mesma forma. Existe a deixa, que é a sugestão, que é, na verdade, o gatilho para você iniciar um comportamento automático. Então, por exemplo, quando você... Um exemplo prático. Você entra dentro do carro, você teve o gatilho, que é entrar dentro do carro, né? Vou dirigir, preciso sair. A ação, a rotina é o próprio comportamento, que é o dirigir. E a recompensa é você chegar onde você precisa chegar em segurança, enfim. Um outro exemplo. Eu vou trazer agora alguma coisa bem prática. Logo depois do almoço, eu sempre tenho o hábito de comer um docinho. Qual é a deixa, qual é a sugestão, enfim, para o docinho? Terminar de almoçar. Qual é a rotina? Ir lá e comer o docinho. E a recompensa é aquela sensação de prazer de comer o docinho. Então é super bacana a gente entender esse ciclo, porque quando a gente fala de mudança de comportamento, algo que a gente consegue mexer de imediato e onde a gente tem mais atuação é na rotina. Porque, vou trazer aqui um exemplo de novo do docinho depois do almoço. O teu cérebro já está tão automatizado esse processo que o teu cérebro vai fazer você lembrar, terminou de almoçar, ele vai pensar docinho. Agora, ao invés de comer um docinho, você pode comer uma fruta. Ok, Sônia, a recompensa pode ser que a recompensa talvez não seja a mesma, mas é muito bacana você começar a entender esse processo, porque assim, uma das formas de se mudar um hábito não é você consegue eliminar substituindo. Então, aqui no caso do docinho depois do almoço, seria a fruta depois do almoço. Então, no começo vai ser mais sofrido, por quê? Porque assim, o cérebro está pedindo doce e você está dando uma outra coisa para ele, né? Mas aqui, com a repetição, você vai conseguir transformar esse hábito do docinho no hábito de uma fruta. Ou pode ser um cafezinho, um chiclete, enfim. Então, sempre a sugestão que a gente dá quando a gente fala de mudança de comportamento, de mudança de hábito, é não eliminar ou ignorar o hábito. Porque, assim, quanto mais você ignora, mais forte se torna. Então, não adianta você falar, não vou
vou ignorar esse desejo de comer doce. Ele vai ficar brigando na tua cabeça, vai ficar lá martelando na tua cabeça. Agora, se você muda um pouco, você muda a rotina, você atendeu uma necessidade, né, não necessariamente a mesma, mas você vai conseguindo, você repete o hábito, só que você muda a rotina. E é a rotina aqui onde a gente tem maior atuação. E a recompensa a gente não consegue mexer muito, na verdade, porque a deixa e a recompensa é algo muito é uma forte no nosso cérebro, né? Está automatizado. Agora a rotina, você consegue mexer na rotina. Ah, Sônia, mas isso quer dizer que hábitos são ruins? Não, gente, hábito é ótimo, na verdade. Os hábitos são fundamentais para a nossa existência, porque se a gente não tivesse grande parte das nossas ações automatizadas, a gente precisaria ter um cérebro enorme, porque toda vez que a gente precisa fazer algo novo, o nosso cérebro gasta muita energia para gerar conexões para essa nova rotina, essa nova atividade, essa nova ação que nós estamos querendo. Então, é importante a gente ter esses padrões para que o nosso cérebro fique livre para fazer coisas novas, coisas mais importantes, para a gente conseguir aprender, para sobrar espaço para outras coisas. Então, os hábitos por si só são ótimos. O que é ruim são os hábitos ruins que a gente tem ao longo da nossa vida, tá? E aí, mas por que então é tão difícil quebrar? Quando a gente vai olhar lá para o nosso cérebro, a gente tem algumas estruturas que é conhecido como sistema cerebral de recompensa. E ele tem dois polos de funcionamento que são praticamente antagônicos. Um quer satisfazer a sua vontade, a sua necessidade, o seu desejo o mais rápido possível, e o outro, que é mais sofisticado, ele quer ponderar e refletir sobre as suas atitudes no longo prazo. Então, a história do docinho depois do almoço, imagine que tem quase uma briga aqui de um mimado e de um ponderado. O mimado quer satisfazer a necessidade imediata. Ele fala, come, come, come. Satisfaz, eu preciso. E o outro vai estar assim, mas se eu comer, no longo prazo, se eu ficar comendo docinhos todos os dias depois do almoço, pode ser que no longo prazo eu tenha uma diabetes. Então, existe essa briga. E aqui nessa briga, tem a questão de economizar energia, né? O cérebro também vai te dizer assim, Sônia, não vai inventar de pegar fruta, não. Você já sabe, o docinho, já tá tudo certo aqui, já tá automatizado. Para que a gente vai querer inventar coisa nova aqui, gastar mais energia pensando na fruta? Enfim, o cérebro sempre vai tentar economizar energia. Então, por isso que é muito mais fácil a gente voltar para o nosso comportamento, ficar no nosso comportamento padrão, né, no nosso hábito, do que gerar uma mudança na nossa vida. Por isso que é tão difícil mudar, tá? E aí, quando a gente está falando de mudança ainda, existem dois motivos que nos levam a querer mudar, tá? Nós temos motivos internos e motivos externos. Quando a gente fala de motivo interno, é que surge da nossa vontade de atender uma meta estabelecida, de chegar a algum lugar, de ter mais qualidade de vida, de perder peso, de se sentir com mais energia, daí que eu tô falando tudo de saúde, né? De ter mais energia, de viver melhor, de viver mais. Então, são nossos motivos, são algo interno. E existem os motivos de fora, né? Que eu posso estar buscando resposta de que são a resposta, recompensa ou punição, que está fora de mim, que inclui suporte social recebido e possíveis recompensas materiais. Então, um exemplo é meu parceiro, né, meu marido, minha esposa, se queixar de que eu estou acima do peso. E aí eu decido que eu quero perder peso, mas não é uma decisão interna minha. Foi uma decisão externa da queixa do meu marido e eu quero a recompensa é que ele me veja de uma forma mais atraente. Ou, de fato, que eu tenha uma doença. E aí eu preciso mudar o meu comportamento, mudar o meu hábito devido a essa doença.
Então, e para mim, assim, para mim é muito mais forte quando o motivo é interno. Quando ele surge desse desejo, dessa necessidade de melhorar de vida, eu brinco um pouco que, assim, é quase que como um propósito, assim, é muito maior do que, por exemplo, eu só quero perder peso, porque eu quero me olhar no espelho, eu quero pôr um vestido para um casamento que vai ter daqui a 6 meses, eu quero entrar no vestido, quero estar mais em forma. Mesmo que seja um motivo interno seu, ele está muito mais, ele está baseado num evento externo, né? E quando a gente tem esse desejo de mudar de hábito dentro da gente por razões internas, ele se torna muito mais forte, tá? Não que o motivo de fora também, por exemplo, uma doença é um motivo extremamente forte para a gente querer mudar. Só que, de novo, ele está fora da gente e para mim, pela experiência, pelos meus clientes, pelo que eu tenho acompanhado, quando esse motivo é algo seu, é muito mais forte, tá? E aqui, gente, quando daí a gente começa a falar de hábitos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os hábitos angulares ou mestres. O que é um hábito angular ou mestre? Eles são hábitos capazes de gerar uma série de reações no modo com que você enxerga a vida, no modo com que você organiza e vive a sua vida. E aqui o exercício físico é um ótimo exemplo de hábito angular ou mestre. Por quê? Quando você começa a se exercitar, automaticamente você já começa a pensar em se alimentar melhor, você começa a pensar em dormir mais cedo, acordar mais cedo, você começa a ter um sono de mais qualidade, você começa a ter mais energia, mais disposição, mais produtividade. Então, eles são hábitos que não só que a atuação não é só exatamente direta no que você está fazendo, mas ele traz benefícios para outras áreas da sua vida. Então, quando a gente está buscando uma mudança, eu acho que pautar essa mudança em hábitos angulares pode ser uma ótima alternativa para você se manter engajado e motivado nessa mudança que requer paciência, porque a mudança não acontece num curto espaço de tempo, é uma mudança de longo prazo. Então, você escolher hábitos que vão te trazer benefícios em outras áreas da sua vida, ancoram essa mudança, te ajudam a se manter no caminho desse novo hábito que você está inserindo na sua vida. Então, aqui, alguns exemplos de hábitos angulares. Então, exercício físico regular, a disciplina do esporte, como foco no crescimento, crescimento do desempenho. Disciplina em casa, gente, como hábitos pequenos, arrumar cama, lavar louça, melhorias na alimentação, comer menos, meditação, leitura e aprendizado dentro de casa, o desejo de aprender na faculdade, melhorar as notas ou dominar determinado assunto, gratidão, são pequenos hábitos, são pequenas rotinas que vão trazer melhorias em outros aspectos da nossa vida, na organização da nossa vida como um todo. Então, uma dica super bacana de buscar um hábito angular, quando você, dependendo da mudança que você quer trazer para a tua vida. E aqui eu vou deixar o exercício físico como um excelente exemplo de hábito angular. Ok, Sônia, então, de forma geral, quando a gente para pensar em hábitos só existem para facilitar o nosso cotidiano, tá? O comportamento automatizado, que é essa repetição, faz o nosso cérebro, né, ser mais eficiente. E o cérebro sempre vai querer gastar menos energia e por isso a tendência de reagir sempre do mesmo jeito. Por isso que é muito mais fácil a gente fazer o que a gente sempre fazia, porque é automático para o cérebro. E a maioria dos nossos hábitos, então eu falei, hábitos não é uma coisa ruim, a maioria dos nossos hábitos são bons e são fundamentais para a nossa existência, porque eles nos protegem. E a nossa primeira atuação é na rotina para gerar uma mudança de hábito. Então, eu posso não ter influência sobre o gatilho, eu posso não ter influência sobre a recompensa, principalmente porque a recompensa cerebral vem do cérebro, mas eu posso atuar na rotina. E aí eu quero trazer um exemplo sobre sono.
O gatilho para o sono pode ser o horário, como também pode ser estar com sono. Agora, a rotina, eu posso criar uma rotina antes do sono, porque, na verdade, assim, a rotina do sono é dormir. Mas antes da rotina, antes de ir dormir, eu posso criar uma rotina para ir para a cama. E isso vai me ajudar a ter mais qualidade no sono, né? Vai criar, por exemplo, aqui, deixa eu melhorar aqui a minha explicação. Sônia, eu tenho o hábito de dormir meia-noite todos os dias. Então, o gatilho vai ser você ficar com sono, a rotina é você ir dormir. Só que você quer passar a dormir mais cedo, né? Então, você pode mexer nessa rotina de dormir. E aí, eu vou dormir meia hora antes. Você vai ajustando esse hábito, e aí a gente vai falar no final que a mudança de hábito é super importante que a gente tenha pequenos passos, que a gente vá mexendo em pequenas coisas para a gente ter resultados. Porque lembrando que um novo hábito, uma nova mudança que a gente quer trazer para a nossa vida, ela gera um gasto de energia grande. Quanto menor essa mudança, menos energia eu gasto. E aí, menos energia eu gasto, a chance do cérebro executar, ela é maior, tá? Então, quanto mais rápida for a resposta de uma atitude, mais facilmente ela vira um hábito. E é mais difícil de mudar. Outra pegadinha do nosso cérebro que prefere recompensa no curto prazo. Por isso que a meta de ficar em forma é dura para a gente realizar. Porque a recompensa está longe. Sônia, eu tenho o objetivo de perder 10 quilos. Eu não vou perder 10 quilos em 2 meses. Eu vou perder 10 quilos talvez em 5 meses, dependendo das escolhas que eu faça. E o docinho está aqui na minha frente. Entende a diferença de eu perder 10 quilos daqui a 5 meses e eu realizar o meu desejo de comer o doce em 5 segundos? Automaticamente meu cérebro vai querer. Ele vai começar lá aquela briga do realizo o meu desejo agora, não vou esperar, e o outro lado vai estar. Mas veja bem, você tem uma meta de perder 5 quilos no longo prazo, ele vai tentar ponderar. Mas como a recompensa está longe, comer vai trazer o prêmio imediato. E aí aqui, mas como que eu posso iniciar esse processo de mudança, né? Então, agora de uma forma bem prática. Então, mudar a rotina, substituir. Então, uma forma super eficiente de mudar um hábito ruim, de eliminar um hábito ruim, é você criar um novo hábito, né? Então, se eu não consigo mexer no gatilho, eu vou mexer na rotina. Então, ao invés de eu comer o docinho sempre comer o docinho depois do almoço, eu vou passar a comer uma fruta que é um pouco mais doce, por exemplo. Ou eu vou comer laranja, enfim, mas eu estou mudando a rotina. Eu também tinha o hábito, por exemplo, de todos os dias, 3 horas da tarde, eu saio da minha mesa e vou na cantina do meu trabalho. Talvez esse exemplo agora não seja muito eficiente, né? Não seja muito adequado, porque está todo mundo em quarentena, mas enfim. Eu tenho o hábito de 3 horas da tarde eu gatilho, né? É a deixa. Na verdade, é a deixa, a sugestão para eu levantar e ir enfim, na cantina, no refeitório e comprar um doce. A recompensa é comer o doce. Mas eu quero mudar isso. Primeiro, que eu estou gastando muito. Segundo, porque eu estou ganhando peso. O que eu passo a fazer? 3 horas da tarde eu continuo levantando, mas ao invés de eu ir para a cantina, eu vou para a cozinha da empresa, que não tem nada para vender, por exemplo, e vou conversar com quem estiver lá e vou tomar um café. Mesmo tempo que eu levaria para ir comprar o doce, para ficar na cantina, eu fico aqui na cozinha conversando e tomando meu café e volto para minha mesa. Então, eu alterei a rotina. Entender os gatilhos e a recompensa dos hábitos que você quer mudar é importante também. Então, como eu falei, comecei a me policiar e percebi que 3 horas da tarde é um gatilho para eu comer doce. Eu já entendi. A recompensa é eu ficar aquela sensação de euforia do doce, beleza?
E aí, entendendo isso, fica mais fácil você alterar a rotina. Você vai trazendo estratégias para ir mexendo na sua rotina. Use e abuse das recompensas. Quando a gente fala de mudança de hábito, a gente fala muito desse processo de recompensa. Então, nesse exemplo do docinho que eu substituí para o café, você pode se dar uma recompensa, sei lá, você tem uma meta de uma semana fazer a mesma coisa. E aqui, gente, eu não estou dizendo que vai ser fácil. O teu cérebro vai dizer, e café o quê? Você não quer café, não é a mesma coisa. Vai lá comer teu doce. Coloca uma meta, é importante você ter um planejamento claro com essas metas em blocos, por exemplo. Então, você quer parar de comer o docinho porque você ganhou peso e porque você está gastando muito. Então, vamos ter clareza aqui que no mês, digamos que o docinho seja R$3 e você gasta uma média de R$100 por mês com o docinho, né? E ainda você está ganhando peso. O que você pode fazer para ir inserindo essa nova rotina? Por exemplo, no primeiro mês, conseguiu atingir... eu coloco metas pequenas também, tá, gente? Isso aqui é outra coisa importante. Comece pequeno hábito de cada vez. Então, se você quer eliminar o gasto de R$100, comece ali no primeiro mês, não quero eliminar 100. Vou eliminar 50, vou reduzir o gasto com docinho para 50, para 30, para 70. Não queira fazer a virada de mesa, porque o esforço vai ser muito grande. Você vai precisar de muita força de vontade para gerar essa mudança na sua vida, para trazer esse novo hábito e para eliminar esse hábito antigo. E assim, gente, na boa, a gente já gasta a nossa força de vontade com inúmeras coisas durante o dia para a gente se manter produtivo, para a gente se manter saudável, para a gente se manter focado, para a gente se manter emocionalmente estável. Então, muitas vezes, sobra pouca força de vontade. Então, coloque desafios pequenos. Todos os dias eu faço isso. Então, na primeira semana, eu quero eliminar 2 vezes de ida na cantina. Na segunda semana, eu vou eliminar 3. E assim você vai colocando as suas metas. E quando você atingir as suas metas, celebre, se recompense. Economizei 10, digamos aqui, R$20 no mês com os docinhos. Pegue R$10 e se dê de presente. Compre alguma coisa para você, desde que não seja um docinho. Mas é legal você usar e abusar de recompensas quando você atingir resultados que você se predispôs a fazer. Aposte em hábitos angulares para trazer uma melhoria mais ampla para a sua vida. Então, busque hábitos que te tragam benefícios em mais de uma área da sua vida, porque aí você está recebendo mais recompensas por essa nova mudança também. E isso fortalece o seu engajamento, fortalece também o nosso cérebro, porque o nosso cérebro gosta de recompensas. Então, quanto mais recompensas, por isso que a gente precisa repetir. E quanto mais repetição, mais recompensas eu tenho, e isso se torna hábito, tá? Então é isso, gente. É isso que eu tinha preparado para vocês hoje, para falar um pouquinho. Eu acho que é um assunto que tem bastante coisa, tem bastante informação. Mas quando a gente entende, assim, resumindo tudo isso, quando a gente entende esse processo de sugestão, né, que é o gatilho, a rotina e a recompensa, quando a gente monitora isso na nossa vida, eu acho que o gatilho é super importante para a gente começar a entender, Sônia, eu como muito doce durante o dia. Qual é o gatilho que te faz comer doce? E o gatilho, gente, pode ser coisas não boas também. A ansiedade pode ser um gatilho para comer doce. Nervosismo pode ser um gatilho para comer. Insegurança, medo. Então, quando a gente começa a ficar mais consciente, começa a observar o que faz a gente assumir, executar determinada ação, fica mais fácil para a gente mexer nessa ação. Eu vou continuar, muitas vezes, me sentindo ansiosa, eu vou continuar tendo medo, vou continuar tendo esses sentimentos, mas eu posso alterar a rotina. Então, quando eu perceber que eu estou ansiosa e vier o desejo de comer um doce, e aqui, gente, eu não estou dizendo para vocês não comerem doce, vocês comam o que vocês julgarem
que é importante para vocês. Mas se, de repente, você tem o objetivo de mudar algum hábito que você tem hoje, identifica, começa a observar qual é o gatilho. Qual é a sua rotina que você faz quando tem esse clique, porque é um clique do cérebro, qual é a rotina que você executa e como você se sente ao realizar isso. Então, se você anotar, por exemplo, qual é o gatilho, que foi o clique, a sua rotina e a recompensa. Quando você entende gatilho e recompensa, que é o que me levou a fazer esse caminho e como eu me senti ao fazer esse caminho, fica mais fácil para você ajustar o caminho, tá? Então, me coloco à disposição. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp do Programa Transforme. E eu também vou disponibilizar essa apresentação aqui para você, tá? Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana. Na verdade, tenha um ótimo dia, porque eu não sei quando você vai estar vendo essa apresentação. E me coloco à disposição. Um beijo.